Boa noite, mulheres. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Queria pedir para as meninas acenderem as luzes, para a gente poder colocar o cronômetro aqui, irmãs, porque nós temos um delicioso café nos esperando. Quem está com fome, diz amém. Quem não está com fome, mas deu vontade de comer, diz amém. Porque às vezes não é fome, né, irmãos? É vontade de comer, né? Amém, irmãs? Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Lá no capítulo de Jó. Aline, coloca um fundinho para nós, por favor. Jó, capítulo 14. É um texto muito conhecido, minhas irmãs, porém muito rico. A gente vai ler o versículo do 7 ao 9. Quem achou diz amém. E diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus frutos. E se suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus? Irmãs, hoje a gente fez um culto diferente, que é por ser o primeiro do ano, e para dar boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindas ao primeiro culto de mulheres da IETA Boqueirão. Então a gente preparou com tudo muito carinho, irmãs. E eu queria levar você a refletir hoje nessa palavra que Deus falou muito comigo, muito mesmo. Nesse capítulo 14 de Jó, ele proclama que a vida é dada de uma maneira particular para cada ser humano. E ele inicia falando, o versículo 1 diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, mas não dura muito. Em sua fala, ele reconhece a sua dependência, que a sua respiração vem de Deus, né? Que a vida vem de Deus. Porém, irmãos, quando a gente lê o livro de Jó e esse capítulo 14, a gente sente que ele, em meio a tantas dores, a tanta dificuldade, a tantas perdas que ele passou, né? Ele tenta dar forma às suas falas, mas a sua dor é tão grande e a sua tristeza é maior do que a sua própria expressão. Ele tenta colocar em palavras, mas, irmãos, quando a gente lê o livro de Jó, a gente pode imaginar o que uma pessoa pode passar, um ser humano. Porque ele perde tudo, irmãos. Ele perde bens, ele perde família, ele perde a saúde, tudo de uma vez, irmãos. Foi uma pancada só. Às vezes, quando a gente perde alguém que a gente ama, né, que, né, falece, a gente já fica, né? Quando meu pai faleceu, irmãs, eu fiquei assim, por um ano e meio, assim, que era uma dor que não tinha explicação. Isso assim que o meu pai, irmãos, eu sempre falo que ele não era assim um dos melhores referências de homem, né? Meu pai, eu falo assim que ele não valia muito o chão que pisava, sabe? Antes de conhecer a Cristo, porque eu creio que meu pai morreu salvo, irmãos. Isso que importa, né? Mas é sangue, irmãos. O sangue fala. O sangue grita. E eu lembro que quando ele faleceu, assim, era uma dor, era um negócio que eu não tinha controle. Quando a gente perde, irmãos, já aconteceu de você chegar em casa e você ter sido roubado? Alguém já passou por essa sensação? Não é horrível?
tiraram de mim, roubaram de mim. Agora imagina, irmãos, um dia ele é rico e no mesmo dia ele não tem nada. Nada. Então, irmãos, a gente não consegue descrever a dor que esse homem tinha. E eu não sei o que você está passando. Se você está, passando por alguma dor no teu físico, uma dor no teu emocional, se você tem passado por algum tipo de frustração, se você tem carregado medo dentro de você, por alguma coisa que está para acontecer e você não está tendo controle, se você está com dúvida de alguma situação na sua vida, ou se você está cansada, aquele cansaço que você não tem explicação, aquele cansaço que você não tem vontade de nada, aquele desânimo, sem esperança, eu tenho uma boa notícia: Jesus está aqui. E Ele marcou um encontro com você nessa noite. Amém? Então eu queria que antes de eu entrar no cerne da mensagem, eu quero que você feche os seus olhos, todas. E eu quero que você faça essa oração rápida e sincera comigo. Repita assim comigo: Jesus, eu abro o meu coração. Fala comigo. Amém? Abra seu coração, porque Jesus está aqui. Irmãos, a palavra-chave dessa mensagem está no versículo 7. Coloca lá para nós, Aline. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Repita comigo: há esperança. Há esperança, irmãs. Há esperança. Irmãs, em toda a Bíblia nós somos comparadas inúmeras vezes com árvores. Inúmeras vezes. E esse ano, Deus nos deu a direção para a gente tratar durante o ano com vocês sobre as 4 estações. Verão, outono, inverno e primavera. Só que nesse primeiro culto, Deus deixou muito claro que Ele queria falar sobre raízes. Muito claro. E sempre quando é mencionado sobre as 4 estações, a primeira coisa que arremete na nossa vida é sobre árvore. É ou não é? Se você for colocar no Google 4 estações, a primeira coisa que vai aparecer é a foto de uma árvore. E a Aline vai soltar um videozinho para nós lá. Nas 4 estações. Ela ficou do mesmo jeito nas 4 estações, irmãs? Não. No verão, na primavera toda bonitona, toda florida, as folhas verdinhas. No verão, por causa do calor, verdinha, um pouquinho mais murchinha, porque o calor, né, irmãs? Aí no outono começou a faltar folha na árvore e no inverno não tinha folha. Por quê, irmãs? Por que que a Bíblia menciona tanto, assemelha tanto a nossa vida como de uma árvore? O porquê que quando a gente fala de 4 estações, a primeira coisa que pensa é uma árvore. Sabe por quê, irmãs? Porque uma árvore, ela tem capacidade de passar pelas 4 estações. Mas sabe o que mantém uma árvore de pé nas 4 estações? As raízes. As raízes. Aquele videozinho que eu fiz, irmãs. Quem assistiu meu videozinho? Irmãs, eu tô toda metidinha, né? Eu tô, irmãs, toda metidinha. Toda querendo ser... como é que se diz? Influencers. Só que não.
Mas enfim, aquele vídeo foi algo que Deus falou comigo, que uma árvore, quando a sua raiz ela é profunda, pode vir o vendaval que for, pode vir, irmãos, o tornado que for, ela não é arrancada. Porque o que mantém uma árvore de pé são as suas raízes. A raiz de uma árvore é o que sustenta ela. É o que absorve a água, os sais minerais e oxigênio do solo, irmãos. Tudo veio através da raiz. Olha que forte isso, irmãos. Então, independente da estação da árvore, ela se mantém de pé, porque ela está sendo sustentada. Uma árvore se mantém de pé, independente da estação, porque ela é sustentada. Irmãs, eu vou liberar muitas chaves nessa noite. Pegue, porque Deus tem uma para você. Irmãos, em Jó 14, versículo 8 e 9 diz assim: as suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada ou planta nova. Irmãs, eu não sei o que tem feito você estar fraca, com a sua raiz enfraquecida. Quando o Senhor Jesus me deu essa palavra hoje, Ele falou muito claro para mim, falar abertamente hoje para mulheres, que não é para vocês desistirem, porque há esperança. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão com dúvidas, que estão, algumas até tomaram alguma decisão no seu coração, mas o Senhor Jesus quer que você reveja, e Ele quer que você entenda que há esperança. Há esperança. Ainda com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda nova, planta nova. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente passa situações na nossa vida que a gente acha que está perdido, que não tem mais o que fazer. Às vezes é no nosso casamento, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é com a gente mesmo. A gente acha que não tem mais o que fazer, que não tem mais solução. Eu sei que muitas aqui andam no esgotamento, irmãs, que até a tua comunhão com Deus está abalada, porque você está na presença de Deus, você não consegue nem soltar palavras. É uma árvore que está com a sua raiz fraca. E eu quero dizer, irmãs, que há esperança. Há esperança. Há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua saúde, há esperança para a sua casa, há esperança para os seus filhos, há esperança, há esperança, há esperança. Há esperança. O que Jesus está nos falando é que pode parecer estar tudo perdido, mas Ele pode reverter qualquer situação. Ele é a restauração, Ele é a esperança. E algo que Deus falou muito comigo, irmãs, é que se o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. O que é o cheiro, irmãos? O que é o cheiro? Agora imagine se houver um rio. O que Deus não pode fazer? Se com o cheiro das águas Ele fará brotar e dará ramos. Se com o cheiro das águas Ele pode mudar a situação daquela árvore. Olha o que fala o versículo, irmãs. A
suas raízes podem envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ou seja, não há mais saída. Não há mais solução. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Mas sobre o cheiro das águas, sobre o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda nova. Deus está falando que além da restauração, Ele vai te dar algo novo na sua vida. Mas o cheiro das águas simboliza a presença do Espírito Santo. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, irmãs. Irmãs, se ao cheiro das águas, você imagine se num riacho, num rio, o que Deus não pode fazer. Não desista, mulher. Não desista, mulher. Deus está falando com você nessa noite. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Eu sei que muitas aqui podem ter chegado como Jó, sem força. Irmãos, a Bíblia diz que ele chegou a um ponto que ele estava tão fraco, com seu corpo tão debilitado, cheio de feridas, que ele precisava usar pedaço de telhas para se coçar, de tanto que aquelas feridas coçava. Eu sei que muitas aqui chegaram cheias de feridas, totalmente fraca. Irmãs, quando eu comecei a montar essa mensagem, o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque eu estava muito fraca, no sentido de emocionalmente, algumas coisas aconteceu. Ontem eu conversei com uma bispa que é de confiança, que eu me abro com ela, e ela falou assim: bispa, como que você está conseguindo aguentar tudo isso junto? Porque, irmãos, foi um monte de coisa que aconteceu assim junto. E às vezes eu tô aqui sorrindo, tô alegrona, irmãs, mas às vezes a gente é mulher, eu sou ser humano. E o Senhor eu comecei a sentir o cheiro das águas e os ramos começou a brotar em mim, irmãs. E o Senhor falou: eu quero restaurar, eu quero curar, eu vou fazer tudo novo. Mas você precisa querer, você precisa aceitar. O Senhor Jesus quer, nessa noite, restaurar o que está perdido. Irmãs, eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente não consegue mais acreditar. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente está numa situação que a gente não consegue mais ver solução. É ou não é? A gente não consegue mais ver para onde ir. Você já fez tudo. Tudo que estava no teu alcance você fez. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas é algo que não vai depender de você. Você tem controle sobre o cheiro? Alguém tem controle aqui sobre o cheiro, gente? É algo que brota. E o Senhor está brotando aqui nessa noite sobre a tua raiz. E ao cheiro das águas haverá cura. E ao cheiro das águas haverá restauração. E ao cheiro das águas, mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa entender, irmãos, que o que a gente não alcança é o Senhor que provê. Não depende de nós. Tem coisas que dependem de nós, irmãs. É minha e tua função orar, é minha função tua jejuar, é minha e tua função estar na presença de Deus. Mas o que não está ao nosso alcance é a partir daí que o Senhor entra em ação. Pense
isso, irmãs. Jó escrevendo um texto, ele já começa o texto. Se você começar a ler o texto de Jó, desse capítulo 14, você fala, meu Deus, que dor, que depressão, que angústia. Mas no meio ele reconhece. Ele reconhece, irmãos. Ele reconhece. Para uma árvore há esperança. Se ela é cortada, vai tornar a brotar. Querida, você vai voltar a brotar em nome de Jesus. O Senhor Jesus falou muito claro ao meu coração sobre esperança. Há esperança. Há esperança. Repita comigo, há esperança. Há esperança. Você crê? Então eu quero dizer, para finalizar essa noite, que é só uma reflexão. Não desista. Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele está falando diretamente para você. Não desista, porque há esperança. Ele precisa ser a tua esperança, irmãs. Amém?